O Caderno Regional dá sequência à série de entrevistas com os vereadores eleitos de Santos. E o convidado de hoje é o Fabrício Cardoso de Oliveira, conhecido como Fabrício DVD. O candidato do PSB teve 2.156 votos. Fabrício, boa noite. Obrigado por participar conosco aqui dessa entrevista. É a primeira vez que você foi eleito para a Câmara. Era um resultado esperado? Você imaginava que isso fosse acontecer? Eu acredito que sim, né? Porque ninguém entra para perder também na disputa, não é, Fabrício? Exatamente. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos os telespectadores. Então, é o que eu penso. Eu acho que a gente entra já na intenção de ganhar. A gente tem essa expectativa, a gente cria essa esperança. E eu confesso que junto da minha equipe, dos amigos que trabalharam comigo, a gente realmente procurou incansavelmente atingir esse objetivo, né? A gente buscou falar com a população de uma forma limpa, íntegra, sem fazer promessas, né? E sim se comprometendo com situações as quais a gente vivenciava e conhecia de perto. Até porque as promessas, a maioria delas não são passíveis de serem cumpridas, né? Porque as pessoas confundem muitas vezes qual é a real função do vereador, não é, Fabrício? Quer dizer, o vereador tem uma função especificamente muito mais de fiscalização do que qualquer outra coisa. Com certeza. Acho que antes de legislar, no sentido de criação de leis, é fundamental, claro, mas prioritariamente você tem que ser um fiscalizador do executivo e digamos assim, um cumpridor das leis que já existem, né? Essa é a real função, na verdade. É o seu primeiro mandato, mas você já foi suplente, né, pelo PSDB, Fabrício? Sim, sim. Quais são as maiores dificuldades que você acha que vai encontrar pelo fato de ser um primeiro mandato? Porque eu acho que há todo um processo de adaptação, né, pelo esquema de funcionamento de uma Câmara, mas você já foi suplente. Isso ajuda, você acha? Ajuda bastante. Em 2014, quando eu tive a oportunidade de assumir pela primeira vez como suplente, ali eu tive meu primeiro contato efetivo com o regimento interno da Câmara, né? Fui podendo estar a par dos ritos, né, das sessões plenárias, e é ali que eu aprendi a fazer meus requerimentos, minhas indicações e até meus projetos de lei. Então foi importante esse primeiro contato para que eu tivesse hoje uma certa experiência mínima, ínfima, digamos assim, né, perto do que eu estou a enfrentar pela frente, mas logo após o pleito eu já comecei para as sessões, acompanhar as sessões, todas as sessões plenárias, né, segundas e quintas, de forma que eu ficasse mais a par das coisas e não aguardasse só, digamos assim, a diplomação para passar a ter esse contato. Então, eu acho que tudo é válido, todo tipo de informação prévia que você consegue é válido para um futuro mandato. Agora, só uma curiosidade, Fabrício. Por que Fabrício DVD? Então, isso é um barato, né? Ficou um apelido carinhoso. Eu gosto que falem Fabrício Cardoso, mas acabou pegando Fabrício DVD. Eu sou comerciante há 21 anos e um dos comércios o qual eu fiquei mais tempo à frente foi uma locadora. Aliás, creio eu que seja a primeira locadora, tenha sido a primeira locadora exclusiva de DVDs aqui em Santos. DVD Planet, o nome, no Canal 4 com a praia. Do lado do restaurante ali. Isso. Bem no Canal 4 com a praia mesmo. Era uma novidade mesmo na época. Era uma novidade. Eu lembro disso. Quer dizer, olha, uma locadora só de DVD. Isso, né? Exclusiva. E ali eu fiz vários clientes que depois se tornaram meus amigos e vieram se tornar meus eleitores. E aí falavam, ô DVD. E acabou ficando Fabrício DVD. Quais são os projetos, né, para esse seu primeiro mandato, que você almeja, pelo menos, apresentar? Então, eu tenho várias ideias junto com esses meus amigos que fazem parte. A gente fala que é uma gestão muito participativa, né? E eu acho que essas ideias podem vir a se tornar bons projetos, mas indo até de encontro com o que você falou no começo, eu creio que antes de falar de projetos, eu preciso realmente aprender o funcionamento exato do legislativo e fazer o que eu acredito que é o mais correto, legislar, fazer com que esse monte de leis que já existem sejam fiscalizadas. A gente tem que criar ferramentas para que as leis que já existem passem a vigorar, digamos assim. Porque muitas delas não saem do papel, exatamente, não é, Fabrício? Exatamente. Talvez, isso é importante, isso que você está colocando, né? Fazer com que as leis sejam cumpridas na realidade. Sim, né? sim. Eu fico pensando, se cada vereador, durante o mandato dos próximos 4 anos, aí, colocar 10 novas leis, ao final de 2020 teríamos mais 210 novas leis. Como fiscalizar isso? Então eu pretendo pensar ou criar de alguma maneira ferramentas efetivas para que a gente possa fazer com que as que já existem venham a ser cumpridas. Eu acho que isso já seria um grande passo e a cidade já conseguiria notar uma grande diferença, porque, como você mesmo falou, existem várias, mas elas não saem do papel. Você, mais da metade dos seus votos vieram da zona eleitoral 272, né, Fabrício? Que seriam aí os bairros Embaré, Aparecida, Estuário, Macuco e também Ponta da Praia. Alguma coisa específica para esses locais ou legislar pela cidade como um todo?
Olha, o bairro Aparecida, ali eu moro desde que eu nasci. Estudei no Lourdes Ortiz, né, fiz minha crisma ali na Igreja Nossa Senhora Aparecida, brinquei muito na praça ali. E o bairro do Imbaré é onde eu tenho meus comércios nos últimos 15 anos. Então, apesar de eu ter esse carinho especial por esses dois bairros, eu creio que, como legislador, digamos assim, como vereador, eu tenho que olhar para a cidade com o mesmo carinho. Todos os bairros, da mesma maneira. Até porque uma coisa que pouca gente fala, né, ou nota, é que na zona 118, eu tive mais de 100% de acréscimo nos votos com relação ao pleito de 2012. Então, assim, lá é uma área que precisa realmente de mais atenção com relação à parte administrativa da cidade. Então, acho que a gente tem que ter o mesmo carinho por todos os bairros. Não dá para focar exclusivamente em um ou dois bairros. A gente falou aqui nessa entrevista a respeito do trabalho do vereador, que é também, principalmente, a fiscalização, né, do Poder Executivo, como são destinadas as verbas, de forma que são usadas. O seu partido, o PSB, estava na coligação do PSDB, que é o partido do prefeito reeleito. Como fica essa fiscalização, você fazendo parte dessa coligação? Olha, ao meu ver, não vai mudar nada a minha conduta. Porque, assim como fiz em 2014, onde eu estava no PSDB, vários dos meus requerimentos eram no intuito de fiscalizar os serviços públicos, né? Fiscalizar o executivo. E eu penso e acredito nessa forma de trabalho. Eu, como vereador, fiscalizar o executivo, creio eu que seja a minha principal função. E eu acredito que seja assim. Se for votado algo que vá de encontro com as reais necessidades da cidade, eu vou votar a favor. Se for algo prejudicial à população, eu vou votar contra, independente de partido ou do prefeito. O que você acha de falar um pouquinho a respeito da atual legislação eleitoral? O coeficiente eleitoral, você acha que tem que ser modificado? Acha que é uma maneira correta e honesta, vamos dizer assim, de se eleger candidatos? E aí, não só no caso dos vereadores, né, mas todos os outros cargos que são proporcionais, Fabrício? Irineu, eu te confesso que é algo que tem que ser pensado e repensado. Eu fui eleito graças ao coeficiente eleitoral. E eu imagino que no âmbito municipal ele seja válido, porque ele equaliza um pouco a situação dos candidatos. Creio eu que se fossem eleitos 25 mais votados, talvez os recursos, o poder aquisitivo, ou aquele que tivesse o mandato, né, em mãos, estivesse indo para uma reeleição, talvez ele tivesse mais condições do que o outro que tem menos recursos e que tem menos força política, digamos assim. Então, acho que em âmbito municipal ele acaba nivelando essa situação, ajudando de alguma forma. A solução não seria um voto distrital, por exemplo, Fabrício? Concordo plenamente. Eu sou muito a favor do voto distrital. Até eu acho que no âmbito do legislativo, tirando o municipal, eu acho que funcionaria muito melhor. A gente vê situações Porque você equaliza isso que você falou, porque a defesa do coeficiente eleitoral é sempre esse, né? A democracia fica melhor, porque senão você de repente elege um determinado segmento e a representatividade fica prejudicada. Talvez o voto distrital acabasse com isso, quer dizer, você divide a cidade em distritos, você no seu caso, por exemplo, de repente seria o representante dessa zona Exatamente. 272, desses 5 bairros que eu citei, você seria um candidato desse distrito, no caso, né? Talvez fosse a solução. Eu acho que essa seria a saída ideal. Até porque a gente vê situações em âmbitos maiores, como no caso do Tiririca, do Russomano, um puxa 2 deputados, o outro puxa 4. Então o coeficiente, eu acho que em situações macro, ele acaba sendo realmente prejudicial. A gente vê aí que nesse voto com relação ao impeachment da Dilma, né, foram 511 deputados, só 34 foram eleitos. Exatamente, né, que me parece uma coisa um absurdo, absolutamente desproporcional e absurda. 477 foram eleitos graças ao coeficiente eleitoral. Fabrício, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Bom trabalho aí na frente da Câmara Municipal nesse seu primeiro mandato. Foi um grande prazer. Uma boa noite para você. Boa noite.